essa jornada aí. Agradecer ao Ismael e toda a equipe por me convidar para fazer parte desse, acho que acredito, o primeiro evento no Brasil desse nível, né? De professores de altíssimo gabarito. Eu sou o Marcelo Ben e eu vou estar ministrando dois módulos aqui nessa pós. Um módulo de hipnose ericksoniana e um módulo de hipnose e regressão. Nesse módulo de hipnose e regressão, esse protocolo de regressão é um protocolo que eu desenvolvi ao longo dos anos, ao longo dos meus atendimentos. Então, algumas pessoas daqui a pouco, qual a ligação da hipnose ericksoniana com o protocolo de regressão? Como eu falei nas outras aulas, até recomendo quem não assistiu a aula anterior, pode até assistir, porque quem não assistiu, talvez não faça muito sentido o que eu vou trazer hoje. Então, assista, está gravado, é bem bacana. Então, qual a importância da hipnose ericksoniana dentro do protocolo de regressão? Como eu digo, você levar um sujeito a um evento traumático com a regressão é muito fácil. Qualquer indução que você faça de hipnose, uma sugestão direta vai funcionar perfeitamente. Porém, é muito mais desafiador do que isso. Porque quando você vai para um processo de regressão, você vai mergulhar em uma caixa preta e, a partir dali, você precisa ter soluções, certo? Então, e qual a arte da hipnose ericksoniana? Comunicar a linguagem. Como você vai ressignificar algo? Comunicando a linguagem. Então, é muito além de você dar uma sugestão direta ou tentar implantar uma falsa memória. Você precisa ter muito cuidado quando você vai trabalhar com regressão. Então, quando você domina essa linguagem mais aberta, essa linguagem mais vaga da hipnose ericksoniana, o seu protocolo de regressão vai ficar muito mais rico, você vai ter muito mais resultados. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai estar falando sobre regressão. A gente falou aquele dia sobre qual a... Deixa eu compartilhar aqui se o Ismael já autoriza eu compartilhar. A gente falou sobre... as pessoas perguntam, qual é o melhor, Marcelo? Como eu vou utilizar? Qual é a melhor? A hipnose clássica, a hipnose conversacional, a hipnose não verbal? Você vai utilizar o que você tiver de melhor. Então, se você tiver recursos dentro da PNL, fantástico, você vai utilizar. Se você conseguir comunicar a linguagem com maestria, você vai formular sugestões mais ricas, roteiros mais precisos, utilizando principalmente o material que o sujeito traz para você, certo? Durante muito tempo, se acreditou que o processo seria você levar o sujeito na causa, agora você perdoa, abraça, sei lá, bate na mesa. Pode funcionar para algumas pessoas, mas eu penso, dentro da minha experiência, que eu preciso trabalhar com o recurso que as pessoas têm, tem que fazer sentido para ele. Então, nós precisamos entender quais as crenças, quais valores esse sujeito carrega sobre aquela dor. Como o professor Tiago falou agora há pouco, eu não posso mensurar o tamanho da dor daquela. Não, bola para frente, isso é bobagem, não é para tanto. Se aquele sujeito traz uma dor por um trauma, um medo de formiga, ele é um problema para nós. Então, nós vamos ressignificar com as ferramentas que ele traz. Por que a gente vai utilizar, dentro do meu protocolo de regressão, algumas vertentes, como a hipnose clássica, a hipnose ericksoniana, vamos usar hipnose analógica, vamos utilizar PNL. Por quê? Porque se eu tiver apenas uma ferramenta, eu tenho, digamos, 50% de chance disso dar errado. Eu só tenho um recurso, certo? Como eu falei na aula anterior, quando eu tenho apenas um recurso, quando o paciente sentar na poltrona, ele tem que se adaptar ao que eu sei fazer. E esse é um grande equívoco para você que quer se tornar um terapeuta acima da média. Eu preciso me adaptar à demanda do meu cliente, não ele se adaptar ao que eu sei fazer, certo? Então, quando você aprende aquela coisa preparada, agora você vai na página 2 e lê tal roteiro. Hipnose ericksoniana não é isso. Não é você ter um roteiro pronto. A hipnose ericksoniana é você receber a demanda, você embrulhar para presente e devolver ela, mas de uma forma rica, entendendo as crenças, os valores, entendendo qual o estado desejado desse sujeito, certo? Então, se resume a maioria dos protocolos de regressão, quem já fez curso de hipnose provavelmente já conhece muitos. Você aprende por uma tarde ali. Então, isso é muito raso. É óbvio que não tem como você estar resolvendo uma demanda em
numa tarde. Então, você precisa entender como funciona realmente o protocolo de regressão. Deixa eu colocar aqui mais uma, vou virar a teia aqui, e vou falar do tipo de regressão que a gente vai estar vendo durante a nossa jornada, tá? Deixa eu colocar aqui a lâmina. Certo? Nós vamos ver, e vocês vão ser privilegiados aqui, vocês vão ter aula de PNL, que você já teve hoje com o professor Castilho, que é um mestre da PNL, não sei se o professor Anderson já deu a aula dele. Então, você vai desde o processo de montar essa anamnese, você vai saber fazer perguntas ricas, utilizando metamodelo de linguagem, por exemplo, lendo as microexpressões. Então, você vai fazer um protocolo com maestria, com precisão cirúrgica. O que é a regressão? A regressão é você encontrar o evento traumático na linha do tempo. Eu não gosto do termo regressão, como eu sempre digo. Por que eu não gosto do termo de regressão? Porque é impossível você fazer uma regressão se você pensar. Não tem como eu deslocar o Marcelinho e voltar a ser criança. É uma expansão de consciência. Então, qualquer exercício, se você fizer um exercício de hipnose, um sujeito, um roteiro para ele relaxar, deslocar ele em um lugar seguro, isso já é uma expansão de consciência. Poderia se considerar um estado alterado de consciência. Dentro do protocolo de regressão que eu aplico, eu penso que o desafio é você conseguir levar o sujeito a um transe em onda teta, você validar esse transe em onda teta e você estabilizar esse transe em onda teta. Por que é necessário estar em onda teta? Porque é onde você vai acessar as memórias que estão no hipocampo. Porque a maioria do sujeito ele vem com uma regressão pronta. Se vai falar de TVP, terapias de vidas passadas, esse sujeito já vai trazer que ele foi um gladiador, que ele foi não sei o quê. Ele tem essa história pronta e muito provável se ele sentar na poltrona e o terapeuta for raso, fizer uma indução superficial e vai dando corda para ele dentro da linguagem, ele vai ver o que ele quer. Agora, se você estabilizar ele numa onda teta, ele praticamente não tem a consciência cortical dele para essa história. Então, ele vai buscar as memórias de preservação que estão alojadas no hipocampo. Certo? Então, o desafio, quando você vai fazer um protocolo de regressão sério, né, um protocolo baseado com resultados, que é o que a gente busca, resultados positivos, a gente precisa aprender a levar o sujeito ao transe, validar o transe, levar em onda teta e estabilizar esse transe. Após isso, nós precisamos instalar âncoras para que ele mantenha esse transe e eu possa levar ele. Porque imagina, ele está num nível de transe e eu pergunto algo, quando eu perguntar, ele vai buscar na consciência, ele vai buscar no estado cortical. Então, ele vai sair de um estado e ele vai ter que subir para buscar. Ele vai sair da onda que ele estava para responder. Então, se ele subir, trouxer para a consciência, quando ele traz para a consciência, ele responde o que ele sabe. A culpa é da minha avó. A minha avó que era ruim. Ele vai trazer a história pronta. Só que se você... É impressionante quando você faz dessa forma esse protocolo, o que acontece quando você faz dessa forma? A pessoa pode trazer a história que ela trouxer. Ela sentou na poltrona, ela não fala uma palavra daquela história dela, se não fizer sentido, certo? Então, se torna muito plausível, porque às vezes uma pessoa que ela veio com uma história pronta e quando você vai fazer a regressão, ela traz uma outra jogada totalmente diferente. Pergunta, antes de eu entrar no conteúdo aqui, as pessoas perguntam, todas as pessoas entram em transe? Óbvio que sim, esse transe é um estado natural do ser humano, certo? Um dos conceitos do Milton Erickson é que nós estamos em transe natural. Uma pessoa que vive um comportamento de depressão, de ansiedade, ele vive em transe. O desafio é tirar ele desse transe. Aí que nós entramos. O que acontece muitas vezes é uma falsa expectativa dentro desse transe. A pessoa imagina que ele vai sentar na poltrona, nós terapeutas vamos abrir aqui em cima, vamos tirar o tampão da cabeça dele e vamos tomar decisões que ele precisa tomar, que ele já deveria ter tomado há alguns tempos. A hipnose vai trazer possibilidades, tá? Mas o transe todos acessam. Todos acessam a memória através da regressão? Óbvio. Certo? Todos acessam todos os níveis de transe? Óbvio também. Apesar de talvez alguns professores discordem disso. Mas se eu penso, se um dos conceitos que a hipnose é um estado
natural de todo ser humano, estado alterado de consciência, estado natural de todo ser humano. Se eu sou um humano, a Juliana é uma humana, ela acessa tanto quanto eu. A única diferença é que pode ser por portas diferentes, canais sensoriais diferentes dos meus. Então, se ela tem percepções sensoriais diferentes da minha, eu preciso ter outras portas, outras formas de entrar. Por isso que nós vamos trabalhar com muitas vertentes aqui de hipnose. Muito mais do que, agora você volta, não sei o quê. Isso praticamente ele não funciona. Então, mas sim, todos acessam todas as memórias, tá? Todos acessam a regressão de memória. Eu canso de pegar paciente e, já fui em 3, 4 e todos dizem que eu não entro em regressão. Por que você não entra em regressão? Você tem algum lesão neural, por exemplo, algum problema mental? Não. Se você é um ser saudável, você está ali. O que acontece muitas vezes é que a nossa memória ela não é 100% verdadeira, é claro, né? Ela tem uma distorção. E talvez se você ficar investigando a regressão por idade, investiguei a minha infância e eu não acreditei, não achei nada traumático nessa regressão. E o que pode ser isso? Pode ser que não tenha acontecido nada de interessante na sua infância, nada traumático, certo? O ser humano ele tem que achar uma justificativa. Então, dentro do processo terapêutico, as pessoas perguntam: você vai usar a regressão sempre? Não. Dentro do processo terapêutico, a regra sempre não existe. Não tem como. Sempre. Se eu usar sempre, vai funcionar para algumas pessoas e para outras não. Então, eu prefiro dizer, vou usar sempre, sempre que for necessário e sempre que for preciso. Então, veja só o que a gente já conseguiu perceber aqui. Uma regressão, para ela ser mais próxima de um processo verdadeiro, o acesso de memórias, nós precisamos fazer em onda teta. Em onda teta, você acessa o hipocampo, que é onde está alojadas as memórias de preservação. Se você fizer um transe superficial, a pessoa vai trazer a história dela pronta, já vem com a justificativa pronta. E nós temos alguns riscos dentro da regressão, que está na minha outra aula que eu falo, que é você já uma pessoa depressiva, com tendência a suicídio, na primeira sessão você for jogar em regressão, pode ser que ao final da regressão ela tenha todos os argumentos que ela precisa para se matar ou para permanecer na depressão. Então, às vezes, você precisa fazer um processo de psicoterapia, um processo terapêutico, uma escalada, até que você vá levá-la na causa. Nem sempre você está preparado para ver aquela situação. Então, às vezes, você tem que ir acompanhando. Como o Thiago falou, às vezes, um desabafo, uma conversa. O processo terapêutico, quando fala hipnoterapia, é hipnose com terapia. Não necessariamente a cereja do bolo é a hipnose. A cereja do bolo é o resultado. Se você me disser, eu fiz uma regressão, foi a coisa mais linda, eu voltei no tempo do Egito, isso aqui, o que mudou a sua vida? Nada. Você perdeu tempo e rasgou dinheiro. Você fez, valeu tanto quanto domingo no parque, na pracinha com seu filho. Não serviu para nada. Então, se não tiver uma mudança positiva, ela serve para nada. Nesse modo, nós vamos ver aqui a regressão por idade. Eu, particularmente, não é a minha regressão preferida. Por quê? Porque ela acaba sendo desgastante. Em outros protocolos de hipnose mais antigos, se utilizava, volta um ano, volta outro, você vai criando uma linha do tempo a partir disso aí. Ok. Agora você imagina, você pega uma pessoa com, sei lá, com 70 anos e o trauma dela foi com 15 anos. Você vai passar 2 meses criando essa linha do tempo. E concorre a você acessar falsas memórias, ou você dar uma sugestão errada e ela criar essa falsa memória. O que eu gosto? O que eu prefiro? Uma regressão por emoção. Por quê? Porque o que você vê pode não ser verdade, o que você ouve pode não ser verdade, mas o que você sente é verdade. Como eu falei, um trauma de uma formiga. Se você olhar uma formiga, a formiga não mata você sabe racionalmente. Mas se você tiver a fobia de uma formiga, a emoção que ela gera, o estímulo que ela dispara dentro de você, a reação vagal que ela dispara, é verdadeira. Então, opa. Então, em qual caso nós vamos utilizar a regressão por emoção? Para mim,
Eu gosto muito desse protocolo de regressão quando ele acontece. Você está num processo terapêutico, a pessoa acessa essas memórias. Ou eu faço ela buscar a emoção e, através dessa emoção, eu levo ao evento traumático. Ok? Agora eu vou dar a dica de ouro para você até mesmo você que já trabalha com processos terapêuticos, você que já é terapeuta, você que já faz regressão há muitos anos, eu vou dar essa dica e você experimente fazer da seguinte forma. Muitas vezes a pessoa faz a regressão, na hora resolve aquele sintoma, e daqui a 2, 3 meses o seu cliente volta. Olha, voltou. Certo? Pode ser que você não tenha, daqui a pouco, dessensibilizado, você tenha apenas dessensibilizado uma imagem, que ela pode funcionar. Uma submodalidade funciona perfeitamente para alguns casos. Se ela tiver uma hiperestimulação que ela disparou, uma superestimulação, ela criou uma reação hormonal, uma reação do sistema nervoso autônomo. Então, é mais embaixo o buraco para você poder resolver. Mas vamos lá. Eu faço essa regressão por emoção, através de uma âncora, eu vou levar ela na primeira vez que ela sentiu essa emoção. Ok? Digamos que a pessoa constrói essa linha imaginária, sei lá, o seu João tem aí, sei lá, 60 anos e ele voltou com 45 anos, na primeira vez que ele sentiu essa sensação, certo? Vamos lá, o que eu faço? Basicamente, na maioria dos protocolos de regressão, eu ressignifico isso e pergunto se existe um outro evento. Ok? Funciona. Só que pensa comigo, digamos, se com 30 anos houve um evento, ele mudou o comportamento dele, que sempre que há um macro evento, você muda o seu comportamento. É como se você colocasse um pin na sua linha do tempo. Quando você colocou o seu pin na linha do tempo, a partir dali você mudou. Então, com 30 anos, o seu João mudou o comportamento dele, com 45 ele teve um resultado diferente. Ou seja, a causa não foi com 45 anos. Ele teve, talvez, a causa da ansiedade de hoje, sim, mas talvez aquele comportamento gerou vários outros sintomas. Então, se eu ressignificar os 45 anos dele, talvez eu peça para ele voltar no 30, ele nem volte, porque já ele dessensibilizou aquela cena. Como que é o meu protocolo de regressão? 45, o que está acontecendo? Não sei o quê. Vamos lá, mais uma vez, se aconteceu algo antes, se você sente essa emoção antes desse evento, voltamos ainda mais. Ele vai voltar com 30, ele pode voltar com 15, com 5. Eu vou até a última vez que ele sentiu. Aí, a partir disso, eu vou subindo e reconstruindo essa nova linha do tempo. Por quê? Porque pode ser muito mais fácil. Porque talvez se eu ressignificar os 5 anos de idade, talvez quando for para 15 já não tenha mais a demanda do evento, talvez com 30 anos já não tenha mais. Certo? Então, eu vou caindo e depois vou subindo até o último. Pois a maioria dos protocolos você para ali no 45 e já resolveria ali. Vai dessensibilizar, pode ser que resolva e pode ser que não. Essa seria a regressão por emoção. No meu protocolo, se você vê, tem a regressão intrauterina. O que seria isso? Muitas vezes o processo de regressão ele acaba falhando por quê? A pessoa diz, eu não acessei nada. Como é esse nada? Se ela voltar no ventre da sua mãe, aquela primeira sementinha ali que gera na sua gestação, aquilo ali já é o hipocampo, ele já está pegando as memórias de preservação. Então, sim, você traz traumas do ventre da sua mãe, do ambiente, sei lá, o que está acontecendo. Então, para você trabalhar com regressão, você, obrigatoriamente, não que seria um operador modal de obrigação. Se você quer se capacitar e ter um resultado efetivo, você precisa aprender a fazer o rebirth. Você precisa saber fazer renascimento. Porque se, digamos, o seu João foi até os 5 anos de idade e daqui a pouco ele diz, não estou vendo nada. É como se ele estivesse dentro de um lugar com água. Ok, ele está na barriga da mãe. Então, eu vou ressignificar no ventre. Às vezes, ali o feto quer pegar a dor da mãe, isso é muito comum também. Ele já traz aquela dor da mãe quando ele nasce.
Então, nós vamos ressignificar. Mas o que é ressignificar para aquela criança? É desacoplar ele. Ó, entenda que você é uma criança e a dor é dela. As escolhas são delas e você tem a sua escolha. Então, a gente vai ressignificar da melhor forma possível, utilizando todas as ferramentas aí para ressignificar a submodalidade, técnicas em geral da PNL. Vamos utilizar padrões de linguagem, vamos utilizar o que a gente tiver naquele momento. Então, eu ressignifiquei e eu preciso fazer o renascimento, até o momento que ele vê a luz pela primeira vez. Aí eu vou ressignificar os 5 anos de idade, os 15 anos de idade, os 30 e 45 anos. E depois levar ele para aqui agora e levar para o estado desejado. Você deve estar pensando, poxa, Marcelo, mas que complexo isso. É muito mais fácil eu levar ele aos 45, ressignifico ali, dou, ele bate, bota soquinho, bate no sofá, na poltrona ali, sei lá, xinga, verbaliza. Pode funcionar para algumas pessoas, mas isso, dentro da minha experiência, não é uma verdade absoluta, mas dentro da minha experiência, pois eu atendo até hoje, todos os dias da minha vida, se eu não estou dando curso como hoje, estou atendendo. Então, tudo que eu passar para vocês são experiências que eu vivo no meu dia a dia. Então, eu posso dizer para você, se você vai até o 45 e ressignifica, é muito raso mesmo, e o sintoma pode acabar voltando, certo? Então, o que a gente busca no processo terapêutico? Uma mudança positiva de comportamento, um resultado. Então, eu preciso usar de todas essas artimanhas. Recapitulando comigo, o seu João tem 60 anos, trouxe um sintoma de ansiedade generalizada. Através da emoção, eu levei ele na primeira vez que ele sentiu isso, 45 anos de idade. Eu não vou ressignificar os 45, eu vou continuar investigando. 30, dizíamos que ele voltou no 15, ou sei lá onde, no 5, no ventre da mãe. Ele poderia ficar no 45? Poderia. Digamos, até os 45 ele teve uma vida super tranquila, digamos que 45 aconteceu um macro evento e causou todo esse transtorno que ele é hoje, certo? Mas vamos criar, né, nessa situação em que ele foi até o ventre da mãe. Ressignificamos ao ventre da mãe, levamos ele à próxima etapa, 5. Pode ser que quando você resolva no ventre, ele vá direto para os 45 sem nada, certo? Então, nós vamos utilizar da melhor forma possível. Uma coisa que eu vou estar ensinando para você aqui no meu curso de módulo de regressão, uma coisa que ajuda muito é a gente trabalhar com hipermnésia. O que é uma hipermnésia? Quando você está, tipo eu estou agora aqui nesse momento, eu estou aqui na sala onde eu estou ministrando o curso de hipnose não verbal em São Paulo, eu estou aqui focado na câmera porque eu estou dando aula para você. Mas está acontecendo várias coisas aqui na minha visão periférica, porque eu não estou focado ali. Eu estou com foco indireto em algumas outras coisas, mas o meu foco principal direto está aqui. Então, digamos, se houver um evento traumático, que eu absorvo esse evento, eu não vi o que aconteceu. E hipermnésia eu consigo. Marcelo, direciona para sua direita agora. O que está acontecendo? A colega está lá assistindo. O que ela está falando? Não sei, aumenta o som. Você consegue, é como se você desse um zoom na imagem e pudesse entender melhor essa cena. E o que é um processo terapêutico? O que é o ressignificar no evento? Não é você trazer um novo sentido, não é uma falsa memória. É um novo entendimento. Quando se utiliza do termo um novo sentido, seria um novo sentir para o paciente. Não é um novo sentido. Agora essa imagem some, isso nunca aconteceu. Como se essa criança não tivesse visto isso. Não. Se você viu, você não apaga a memória. Eu vou trazer um novo sentido. O que é um novo sentido? É um novo sentir, uma nova forma de sentir. Então, a hipermnésia vai ser fantástica para o nosso processo de entender essa cena. Então, digamos, através da emoção, eu levei o seu João até os 5 anos de idade, ali foi onde a gente foi descendo, construindo essa linha do tempo. E, a partir disso, eu utilizei a hipermnésia. Eu comecei a entender o que está acontecendo, quem está com você. Só que para isso acontecer, para essa magia acontecer, eu gosto muito dessas duas frases. Seja artisticamente vago, precisamente impreciso.
Porque é muito fácil a pessoa está num estado ali, numa onda teta, por exemplo, você falar algo e ela produzir imagem. Se ela tem facilidade para produzir imagem, quem está com você é o seu pai? O seu pai bateu em você? Ela vai criando, você está dando sugestões diretas. Então, nós vamos aprender a diferença de sugestão para a instrução. Pouquíssima gente consegue entender isso. Eu tenho muitos alunos extremamente experientes, já fizeram muitos cursos de hipnose e não conseguem entender a diferença de uma sugestão para uma instrução. Vamos ver isso. Então, seja artisticamente vago, precisamente impreciso o tempo todo. Essa vai ser o diferencial do seu protocolo de regressão. Nós vamos também abordar, né, nessa jornada sobre regressão um tema extremamente polêmico. E eu adoro temas polêmicos. Porque se não tiver polêmica, a gente não evolui. O tema é TVP, Terapias de Vidas Passadas. O que vai acontecer? Eu não acredito nisso, professor. Isso é bobagem, isso não existe. Ok. E se o meu cliente não acredita em terapias de vidas passadas, como eu faço? De acordo com como o seu cliente quer. Nós, como terapeutas, como o professor Tiago falou anteriormente, nós não julgamos, não avaliamos e não damos a sentença. Nós vamos entregar exatamente o que ele quer. O que você quer, seu Fábio? Eu quero me livrar dessa fobia e voltar a dirigir. Beleza, ele vai voltar a dirigir. Poderia dizer que a hipnose moderna, hoje, a gente foca muito mais no estado atual e no estado desejado, não olhamos muito para trás. O protocolo de regressão, sim, vai ser um recurso, mas não vamos jamais focar como a única ferramenta ou a principal ferramenta do seu protocolo de atendimento, certo? Então, eu vou focar no que ele deseja. Não precisamos de uma justificativa por que ele não alcança. Então, nós vamos lá. O seu João não acredita em terapias de vidas passadas. Como que eu vou explicar isso para ele? Não preciso nem explicar. Nós vamos trabalhar com a crença dele. Eu acredito no que ele acredita. Certo? Se ele é de uma crença pentecostal, eu acredito nisso. Se ele é católico, eu acredito nisso. Nós não estamos aqui para catequizar nenhum outro, nem ser catequizado. Nós queremos trazer resultado. Ele acredita, eu acredito. Certo? Eu, particularmente, sou espiritualista e acredito. E pesquiso alguns médicos que já estão trazendo evidências. Ótimo, para mim faz sentido. E se não faz sentido para você, está tudo bem. Mas vamos considerar a possibilidade de terapias de vidas passadas. Ou que o nosso inconsciente cria metáforas para solucionar os seus problemas. Que tudo é uma construção de imagens dos seus sonhos. Pode ser. Desde que, ao final do processo terapêutico, Fábio, cara, eu consegui dirigir. Hoje eu estou com 2 alunas aqui em São Paulo. As 2 vieram dirigindo. Não dirigiam. Estão super felizes. Para mim, o que importa, nem me lembro o que eu fiz, qual foi a sugestão, qual foi a técnica. Para mim, a técnica é a que funciona. Se a pessoa disser, eu coloco esse lenço no bolso e me dá sorte, eu consigo passar no vestibular. Nunca mais tire esse lenço do bolso, carrega ele para sempre. A superstição, é mandinga, seja o que você quiser, desde que funcione. Porque se você tiver uma super técnica, um super embasamento científico e você não tem resultado, você é só um apanhado de teorias. E isso aí o Google sabe muito mais do que você, a inteligência artificial já sabe mais do que você, certo? Nós queremos resultados. Então, terapia de vidas passadas, é possível? Sim. Não é possível? Pode ser que não seja. É o seu inconsciente criando metáforas para que isso aconteça. Mas vamos lá. O seu João voltou. Imagina, a linha do tempo do seu João aqui. 45 anos, 30 anos, 15, 5. Eu fiz tudo múltiplo de 15, olha que delícia. Voltou ao ventre da mamãe e daqui a pouco ele diz, eu estou num lugar que eu reconheço, sou eu, mas não sou eu. Aí nós vamos aprender a trabalhar com essa parte de terapias de vidas passadas, certo? E, modéstia à parte, eu desenvolvi um protocolo muito seguro para isso e muito legal, muito interessante. E eu já tive nas turmas presenciais alunos como pastores que são totalmente contra isso e não acreditam absolutamente em nada disso. E viveram uma experiência fantástica de terapias de vidas passadas. Mas seguimos a mesma visão. Ela tem que funcionar. Porque se você me disser, às vezes a pessoa chega para mim e diz, Marcelo, professor, eu fiz uma regressão lá com fulano de tal, eu me vi, eu era um gladiador, eu lutava, o leão comeu
o meu braço direito foi lindo, eu lutei no Coliseu. Tá, mas você voltou, resolveu aquele probleminha da ansiedade? Não. Então, sei lá, rasgou seu dinheiro. Seria mais legal se eu comer um sorvete, renderia mais, né? Então, a gente vai focar sempre no resultado. Ah, para você entender, para quem tem uma visão mais espiritualista, vai entender o que eu vou falar. Então, digamos, eu levei o sujeito através da emoção, não levei com sugestão, eu não levo. Se a pessoa me procura, professor, eu quero fazer uma regressão de vidas passadas, eu não faço. Para mim, ela precisa acontecer, para ficar um pouco mais plausível. Olha que tema polêmico. Então, eu preciso ressignificar aquele evento de outra passagem dela na Terra, levar ela ao momento onde ela desencarnou e o momento para onde ela foi após desencarnar. Aí levar ela ao ventre da sua mãe, ressignificar o ventre, ela renascer, levar por 5 anos, por 15, por 30, por 45 e por atual. Parece super complexo, mas é uma engenharia que após as pessoas que entendem esse protocolo que eu estou passando, muda completamente o nível do seu atendimento. Então, veja só, ele pode cair dos 60 anos direto para a TVP. Primeira vez que ele sentiu essa emoção, não sei onde eu estou, é um lugar antigo, sei lá, não me conheço, beleza. E já foi direto. Ou direto para a barriga da mãe, ou ficar no 45, pode acontecer qualquer coisa. Por isso que eu digo, nós precisamos estar munidos de ferramentas, porque é uma caixinha preta que a gente não sabe o que tem dentro dela. Então ele voltou para o TVP. Ele está em outra vida, outra existência, ou o inconsciente está criando aquela metáfora. Como você preferir, tem que ficar bom para você. Eu vou ressignificar, vou levar ele até o momento, os últimos momentos de vida, vou levar ele para um pós-morte, para onde ele foi, ao ventre da mamãe, aos 5 anos, ao 15, ao 30, ao 45 e ao estado atual. Olha como é fácil, né? Super barbado. Juliana, eu acho que eu vou deixar as pessoas fazerem alguma pergunta aqui. Você sabe que às 15h30 eu preciso desaparecer, que eu estou com a minha turma. Eu fiz o intervalo mais tarde aqui, mas está tudo certo, está tudo de boa, tá? Então, a gente vai aprender aqui, então, como eu falei, a regressão por idade, por emoção. Nós vamos aprender sobre hipermnésia, vamos aprender sobre o reframing, que é interessante, como ressignificar, como trabalhar em terapias de vidas passadas, esse processo do rebirth. Isso aí leva o seu atendimento para outro nível, certo? Quando é muito, muito interessante mesmo. Então, eu vou interromper aqui a PowerPoint. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fico super feliz aí de estar respondendo para você sem problema nenhum, tá? Vamos trabalhar com ansiedade, vamos lá, vamos trabalhar com a pessoa que pode doença. Vamos lá, mais perguntas aí. Vamos lá. Quem quiser fazer pergunta pode estar fazendo e eu vou estar respondendo super de boa para você aí, para a gente estar fazendo, interagindo com você, tá? Eu fico à disposição de vocês. Eu vou falando um pouquinho então, do módulo de hipnose ericksoniana enquanto vem chegando as perguntas. O módulo de hipnose ericksoniana vai ser fundamental para o seu processo terapêutico, para melhorar a sua comunicação em geral, independente se você trabalha com vendas, se você trabalha se você é professor, para qualquer coisa, certo? Por que vai fazer tanta diferença? Se a gente pensar, nós somos o único mamífero que comunica a linguagem. Então, o padrão, e dominamos a cadeia dos mamíferos porque comunicamos a linguagem. Então, quando você tem uma linguagem mais rica, você vai ter a melhor resultado. Quanto melhor se comunicar, melhor resultado você vai ter. Olha lá, Juarez Almeida, como o senhor resolve problemas de abuso? Vamos lá. Ótima sua pergunta, seu Juarez. Vamos lá. Primeira coisa, jamais, em hipótese alguma, levaria esse cliente a um processo de regressão. Imagina a pessoa reviver. Eu conheço terapeutas que fazem isso. Cada um tem o seu método de trabalhar, tá? Imagina que você vai levar o sujeito na causa. O que está acontecendo? Ele rasgou sua roupa? Ele está batendo em você? Não faz sentido. É um papo de doido que não faz isso. Ou algumas outras terapias você tem que perdoar. Perdoe. A terapia do perdão é linda.
Palavrinha pequena, mas ela tem que fazer sentido. Se não faz sentido, é bobagem. Então, nós vamos dessensibilizar da melhor forma. Vamos lá, quando você fala como você resolve problemas de abuso. Problemas de abuso, você está usando um operador de generalização. Então, é muito difícil. Como você resolve problemas? Qual o problema de abuso? Como ele está impedindo essa pessoa? Então, nós vamos dessensibilizar. A terapia da linha do tempo que você vai aprender no módulo do PNL é fantástico, o TLT, para isso aí, porque você trabalha dissociada. Eu vou trabalhar da forma mais dissociada possível, para a pessoa não viver essa questão. A questão de abuso, eu trabalho muito também com a hipnose não verbal, é fantástico, porque eu tenho que tirar essa pessoa disso, ela não pode. Mas eu vou focar, olha, fulano, como que esse abuso qual o prejuízo ele traz para você hoje e como seria uma situação positiva? Eu vou tentar levar ele para cá. E, de forma alguma, eu utilizo a regressão para isso ou indicaria para os meus alunos utilizar nos seus processos terapêuticos. Certo? Como eu falei antes, tudo que eu estou falando para vocês é o que eu aplico. Não se trata de uma verdade absoluta, até porque a gente não estamos lidando com verdade. Vou pedir aqui para a Gleicilene trazer um pouquinho de água. Obrigado, Gleicilene. Está aqui do lado aqui, da câmera. Obrigado. Nesse processo de hipnose, usa-se muitas metáforas. Fantástico. O hipnose ericksoniana, você vai trabalhar construindo metáforas o tempo todo. Hoje é muito claro, dentro do nosso entendimento de hipnose, de que sugestões diretas para processo terapêutico funciona muito pouco. É muito pouco o índice de aprovação. Quando você trabalha com uma linguagem indireta, uma boa formulação de metáforas, o resultado é diferente. Você sobe, eleva o seu nível de resultado. Como tratar toque com a hipnoterapia? Tentei com um cliente e não consegui. Sei de super bem, passou 3 dias e voltou de novo. Certo? Então, no geral, todas as perguntas, toque, você vai ver o toque aí, ele é muito grande, tudo que é comportamental é muito grande. Então, primeira coisa, Simone, eu preciso entender a estrutura do problema para desestruturar o problema e estruturar uma nova estrutura dentro da estrutura do problema dele. Como ele faz para ter esse toque? Aí, se você usar modelagem, por exemplo, ele tem uma receita para isso. Qual a estratégia? Qual a intenção positiva tem por trás disso? E o que ele ganha tendo esse toque? O que ele ganha se ele não tiver esse toque? Certo? Então, é muito mais que, agora o toque some, agora isso não funciona, não funciona. Nós precisamos olhar com um outro olhar. Outra coisa, qual reação vagal, qual reação o sistema nervoso dele tem com esse toque? Às vezes é só uma reação vagal. Talvez quando ele tem essa reação, ele tem um super nível de cortisol, ressecou a boca. Opa, qual reação vagal tem nisso? Dilatou a pupila. Então, veja o quanto é rica essa especialização que você está fazendo aqui. Você vai aprender sobre tudo isso com os melhores. Você vai aprender com mestres isso. Então, mas Simone, eu entenderia qual estrutura tem por trás desse toque, qual o benefício. Olá, professor, a regressão não está envolvida ao espiritismo. O meu óculos não está muito bom hoje. Esoterismo ou o espiritismo. Vamos lá. Quando você vai trabalhar com regressão de vidas passadas, ali com o TVP, sim, está envolvido o espiritismo. Você vai trabalhar doutrinando obsessores, você vai entender o que é um obsessor, como trabalhar, como lidar, como significa. Beleza, é isso aí. Agora, se a sua crença não permite isso, vamos trabalhar de uma forma mais científica, se faz mais sentido para você. Vamos trabalhar de uma forma que seja palpável para você. Não existe. Ok. É uma metáfora que o seu inconsciente criou para resolver a situação. Para mim está ótimo, desde que funcione e a gente tenha um resultado positivo sobre isso. Como a gente diz dentro da PNL, não ter um resultado também é um resultado. Certo? Então, poxa, eu fiz lá, não mudou nada. É um resultado. Positivo, negativo também. Mas se a pessoa foi em busca da superação de uma insegurança, por exemplo, na regressão, ela vai para a cena do abuso, como o senhor conduz? Ótimo, vamos lá. Ótima pergunta. Valquíria, se a pessoa foi em busca, digamos, de uma ansiedade ou de um medo, uma fobia, e entrou dentro da regressão, ela foi para a cena do abuso. Aí que a gente acha fio de cabelo na minha careca.
Presta atenção. Porque aí eu tenho que resolver, não tenho como, sai da cena, posso tirar ela da cena. Só que aí vai piorar a situação, por quê? Porque eu trouxe ela para a cena, ela viveu, eu dei uma hiperestimulação, os hormônios se elevaram e eu não resolvi. Aí nós pioramos essa cena, entendeu? Aí ficou pior. Então, ela está ali, eu vou ter que resolver. Eu vou trabalhar dissociada, eu posso fazer a linha do tempo só com sugestões, não fazer ela de forma analógica. Eu vou dissociar ela ao máximo disso também, certo? Da mesma forma. Não vou fazer ela ver, olhar o abusador, o que ele disse para você? E agora? Ele pegou você pelo cabelo, ele bateu em você? Não, isso é para louco. Quem faz isso não sabe o que está fazendo. Vamos lá, Leide. Meu óculos está uma delícia hoje aqui. Tive um paciente médico que, a cada sessão, ele regredia para uma vida, a cada vida apresentava uma problemática que significava de acordo com o problema. Mas sempre aparecia outro problema em uma sessão. Pode falar sobre isso? Ótimo, olha, Leide. Vamos lá, olha que legal o que eu falei. Leide, eu tive ela diz que teve um paciente e a cada sessão ele voltava em uma outra vida e trazia um problema diferente. Lembra que eu falei? Se eu ressignificar aos 45 anos para depois ressignificar a estrutura, não ressignificou. Então, digamos, o seu João parou nessa vida agora. O que está acontecendo? Vamos lá. E se antes desse evento você sentiu isso mais alguma vez, a gente volta ainda mais. Ele vai voltar mais uma vida, 2, 3, 4, 5. Eu vou construir toda a linha do tempo dele. Depois que eu começo a ressignificar, entendeu? Porque se eu ressignificar essa, semana que vem ele pode voltar em outra cena. E daqui a pouco, digamos, essa crise que ele tem hoje existencial, crise de ansiedade, é apenas o produto final, é apenas o resultado de tudo que ele tem, que começou lá embaixo, uma encarnação, 2, a 3, a 4, não importa. Tá? Então é isso. Aí você chegou no ponto que um dia eu entendi que fazia diferença. Você precisa construir a linha do tempo para depois vir desconstruindo e construindo uma nova linha do tempo. Olha que legal as perguntas, eu adoro. Mano. Olá, qual a diferença do rebirth que acontece em uma sessão de hipnose não verbal e uma sessão de regressão? Você já tem a resposta ali, Fábio. Numa sessão de hipnose não verbal, ele é feito de forma não verbal, através de estímulos de pontos específicos ali na espinha dorsal, com movimentos, isso eu ensino para meus alunos também é um rebirth, só que ele é conduzido de forma não verbal, com estímulos sensoriais. O rebirth, dentro de um processo de regressão que é o processo verbal, nós vamos verbalizando, o que funciona muito. Porque, como eu falei antes, às vezes o processo terapêutico é apenas o entendimento, ele precisa entender aquilo, opa, não faz mais sentido eu olhar com esse olhar. Às vezes é pegar o sujeito pela mão e fazer ele olhar com outro olhar, tá? Mas um é verbal e o outro não verbal. Quais as fases do processo de regressão? Muito boa a sua pergunta. Primeira fase, nós precisamos uma anamnese para qualquer processo, precisamos entender. Estabelecer um rapport é fundamental para qualquer coisa. A raposa, quando quer comer galinha, ela estabelece rapport com a galinha, por incrível que pareça. Então, rapport, qualquer ação, você melhorando a sua comunicação no rapport, você vai ter um resultado diferente. Então, temos lá anamnese, rapport, indução, aprofundamento, instalar âncoras de aprofundamento, âncora de segurança, âncora de catarse, âncora de pergunta e resposta. No meu protocolo, você trabalha com 5 âncoras. Muitos aqui vão desistir. Puxa, eu não quero isso. Olha que enrolado o protocolo de regressão do Marcelo. Mas eu posso dizer para você, se você dominar esse protocolo de regressão, você vai entender que faz muita diferença. Você vai fazer com maestria e segurança. Por que eu prezo pela segurança? Porque nós estamos lidando com pessoas, com a vida de uma pessoa. Dependendo do resultado que você tem nesse processo de regressão, a pessoa sai dali e se atira embaixo da ponte, como eu disse. Então, nós vamos lá. Cria as âncoras de segurança. Aí, após isso, eu vou criar a linha do tempo, que é onde eu vou visitando esses eventos através da emoção e vou ressignificando até lá. Essas são as fases da regressão. Mas, para mim, a melhor fase é na sessão seguinte, quando a pessoa volta e diz que está bem. Quando eu vejo ela daqui a 1 ano, 2, e ela está muito bem. Olá, como trabalhar com pessoas que roem unhas? É um tipo de fobia. Pode estar ligado à ansiedade. Às vezes, o switch que você utilizar pode estar resolvendo.
Como é que vai ser a sua unha a partir de agora? Você faz ela visualizar uma ponte para o futuro. Uma unha bonita, pintada, vermelha, unha de gel. Como que é essa outra? Então, é entender. Alice, você está indo para outro nível agora de terapeuta. O que eu já digo para você, e eu vou sempre bater na mesma tecla. Não existe uma fórmula, uma técnica pronta para unha, uma técnica para ansiedade. Tudo que for comportamento, você precisa entender qual a estrutura desse comportamento, qual a intenção desse comportamento, certo? Então, você não vai ter. Até algumas escolas vendem essa ideia. Para roer unha, você faça essa técnica. Vai funcionar para algumas pessoas e para outras não. A única coisa que é semelhante quem rói unha é a unha que fica roída, de todos que rói. Mas um rói porque está nervoso, um rói porque foi abusado na infância, outro rói porque não quer ter a unha bonita, ou não sei, tem mil coisas nisso. Então, a, perguntas trazem as melhores respostas. As melhores respostas vão dar a direção para nós terapeutas entender isso, tá? Então, o que eu espero nessa pós aqui? É justamente isso, a gente trazer terapeutas para outro nível, sair daquela coisinha pronta, daquela coisinha que qualquer criança aprende, certo? Levar a gente trabalhar de forma responsável. Como terapeuta, a pessoa me pergunta, Marcelo, eu quero fazer hipnose. Não faça hipnose. Hipnose, como uma raposa faz hipnose quando vai comer galinha. Macaco faz hipnose super bem. Eu já fiquei olhando os zoológicos, hipnotizam a gente fica olhando eles brincando ali na árvore. É muito legal. Mas hipnose qualquer um faz. Só que o que a gente quer? A mudança de comportamento, resultado. Se você tiver resultado, você vai ser melhor remunerado, melhor reconhecido no mercado, você vai ter mais indicações. E é isso, é isso. Vamos lá. Mestre, tem uma cliente que durante a regressão se comunica com uma língua seu país de origem, ao invés de português. Qual o motivo? Eu deixaria ela ressignificar na língua dela. Como não tem motivo, por que ela faz isso? Eu já vi a pessoa falar em outra língua. Então, se você entende, o que eu daria uma sugestão para ela? Muito bem. Percebe o quanto é incrível, mesmo que você não saiba, a sua mente possui essa incrível sabedoria de saber coisas que você nem sabe. Mas à medida que você fala isso, você vai entendendo e compreendendo aquilo que você não sabia, mas a sua mente já entendeu. E é tudo isso que você precisa a partir de agora para resolver tudo isso. Olha, eu disse um monte de coisa e não disse nada, mas o inconsciente dela entendeu. Feito, é isso. Como é que você está? Ótimo, ok, obrigado, de nada. É isso. E quando o problema está no presente? Rives, olha que legal essa pergunta. Geralmente o problema está no presente, o resultado, por isso que eu falei, nós focamos em estado atual e estado desejado. O problema está sempre no presente. E se o problema está no presente, o metamodelo de linguagem é sensacional. Você traz a pessoa para aqui agora, para um confronto, para um combate de perguntas e respostas. É fantástico. Traz ela para aqui agora. O que você quer? Quero dirigir. Ok, olha para lá, olha para cá, dirigir, feito. Então, por isso que eu digo, a regressão nem sempre vai ser a cereja do bolo. Olá, Klebs, acho que é Klebs Lopes, lá. Utilizando uma metáfora ericksoniana, mesmo que a metáfora tenha sido elaborada pelo hipnoterapeuta sob medida, para aquele paciente há o risco daquela metáfora ser compreendida de uma forma diferente pelo paciente, ou seja, o paciente que interpreta a metáfora não necessariamente o hipnoterapeuta pensou. Ótimo, você já viu que você está em outro nível. Aí que eu gosto, ó. Eu faço a metáfora e a professora Juliana entende da forma dela. É óbvio, por isso que hipnose ericksoniana é muito mais do que você pegar um caderninho e agora você vai ver um coelhinho. Não é isso. Hipnose ericksoniana, é preciso identificar as crenças dela, os valores, estabelecer um rapport, porque se eu falar em alemão e ela não fala alemão, não adianta. Então, eu tenho que entregar o que ela quer, falar a linguagem dela. Então, você perfeitamente, Cleber, provavelmente você já estuda hipnose. Então, na hipnose ericksoniana é isso. Antes de eu formular uma metáfora, e agora o Papai Noel aparece, isso é muito legal, funciona para alguns, mas eu não posso bater de frente com os valores dela. Digamos que a, a crença da Juliana não permite a ideia de plano espiritual que vai ter uma terapia de vidas passadas. E eu crio uma metáfora muito linda sobre espíritos. Acabou. A hora que eu bater de frente com o valor dela principal, já a mãe dela era evangélica, ferrou.
Acabou. Então, aí que eu falei, dentro do protocolo de regressão, fazer a regressão, levar o sujeito na causa, é muito fácil, qualquer um faz. Resolver que é o desafio. Então, eu preciso entender que aqui, desde a anamnese, opa, aí isso, eu entendi qual é a linguagem, quais padrões, quais valores, quais crenças, o que que ela está omitindo, o que que é uma generalização, distorção, omissão. Eu vou construir aquele mapa e eu entrego aquilo redondo para ela de precisão cirúrgica. E é claro, mesmo assim, existe o risco dela não entender a mensagem que eu gostaria. Vou lá, vou responder mais essa aqui, Juliana, e eu preciso sair que meus alunos já estão tudo me olhando lá com aquela cara. Eles estão felizes, eles ganharam uma aula bônus. Ganharam uma aula bônus aqui. Professor, qual a melhor maneira de uma pessoa prospectar alguém que ela admira através da hipnose? Eu não entendi a sua pergunta, Isabel. Seja mais claro um pouquinho. Qual a melhor maneira de prospectar uma pessoa? Seria modelar? O que você quer saber? Vamos lá. Pessoas que suam nos pés, compulsão alimentar, os tratamentos para ansiedade. Vamos lá. Compulsão alimentar. Esse é o grande desafio, a cereja do bolo, tá? Existem aí, mais uma vez, agora eu vou ser apedrejado pelos professores e meus colegas. Existem, técnica para emagrecimento, balão hipnótico, é 0,5% do processo. Porque tem gente que faz bariátrica, tem gente que faz bariátrica e volta a engordar, ou troca comida por bebida, por droga, por sexo. É comportamento. Se não houver uma conscientização, uma mudança de comportamento, não tem técnica certa para emagrecimento. E eu vou dizer, é um mercado sensacional. Puxa, você tem cliente para caramba. Eu posso dizer que eu tenho resultados, cases de sucesso, pessoas que emagreceram mais de 100 quilos. Eu consegui fazer isso. Mas eu, um nutricionista, um personal trainer, é um conjunto. Agora, não, tem uma técnica, as pessoas me procuram. Eu vi na internet uma técnica que o professor bota um balão e a pessoa pode comer o que ela quiser que ela não engorda. Não existe. Eu como alface e engordo. Não, para de ser louca. Não existe isso, tá? Então, mudança de comportamento. Compulsão alimentar, tratamento para ansiedade. Ansiedade, ela vira uma doença, mas inicialmente ela começa com comportamento ansioso. Uma compulsão alimentar, se a pessoa não mudar a forma dela se comportar, a forma que ela come. E às vezes, muitas vezes, aí só uma dica, Emília, muitas vezes a pessoa está presa na fase oral. Aquele bebezinho aprendeu que ela chorava, a mamãe dava um mamazinho, um colinho. Opa, cada vez que eu como eu fico legal. Ela segue comendo. Ou eu já peguei casos de mulheres que engordavam para não ser atraente sexualmente, que foram abusadas. Tive uma muito legal que eu peguei também, que ela não começava um novo relacionamento porque ela não estava se sentindo bem com o corpo. Então, ela não emagrecia para não ter um novo relacionamento. Entendeu? Então, tudo que for, segue a mesma linha, Emília. Tudo que for comportamento, eu preciso entender qual a intenção daquele comportamento. Certo? Não tem técnica certa para nada. Técnica para depressão, técnica para ansiedade. Isso é um apanhado de bobagem. Certo? É comportamental, precisamos entender isso aí, sair dessa caixa de pronto. Claro, o ser humano adora iFood, enlatado, solúvel. Coloca uma colherinha, mexe, bate na xícara e está pronto para beber. Olha que maravilha se fosse assim, ia ter muito terapeuta fazendo sucesso no mercado. Juliana, você quer colocar alguma coisa? Muito obrigado pela... Muito obrigada, professora. A aula foi maravilhosa, uma mostra, né? Claro.